O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos neste quarto domingo para vivermos essa ação missionária do próprio Cristo, a dimensão missionária de Cristo, que nos ajuda a crescer também na nossa ação missionária e no nosso compromisso em ser igreja, em comunicar essa ação tão importante de sermos missionários do Pai. Veja que interessante o fato, se nos determos na liturgia que fala do Evangelho. Ali o Senhor está em Cafarnaum. Cafarnaum, ali na margem do Mar da Galileia, propriamente dito, é um pouquinho mais distante, mas está ali à beira do mar. Ele está próximo da casa de Pedro, na sinagoga. Interessante quando a gente fala sempre que Jesus estava na sinagoga, estava rezando, pegou o rolo da lei e começou a proclamar. É interessante tudo isso porque a gente não conhece a liturgia sinagogal. A liturgia sinagogal, ela se dá, é até interessante a gente saber, para a gente ver que tem um pouco de sintonia da liturgia que nós vivemos. A primeira parte que eles fazem é uma profissão de fé, diferente da nossa. Nós fazemos um símbolo apostólico. Eles não. Eles fazem uma profissão de fé dada do antigo Israel de Deuteronômio. Se pegarmos lá, Deuteronômio, pegar Deuteronômio 6, a gente vai ver toda aquela dimensão da escuta, do Shema, da ação própria de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, que essa palavra, que é Deus, perpasse na tua vida como o sangue que corre nas tuas veias. Então, uma profissão forte da fé em Deus, Adonai. Depois disso, eles fazem os cânticos. São cânticos espirituais. Então, os salmos cantados, fazem alguns cânticos. Depois dos cânticos, eles proclamam duas leituras. Uma do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e outra dos profetas. Então pega o rolo dos profetas e vai lá e proclama. Como Jesus um dia pegou o rolo do profeta Isaías e proclamou. Depois dessa parte, aí sim o escriba, ou o rabino, ou o mestre da lei, é que vai fazer um comentário sobre aquele texto proclamado. Mas é interessante que qualquer pessoa do templo, qualquer irmão que participa, pode também proclamar. Nós também fazemos isso. As pessoas falam de uma maneira assim, aprenderam e trazem tradições. Se você vai na missa, você fala que você vai escutar a homilia, você fala assim, o sermão do padre.
Sermão é um termo usado antes do Concílio Vaticano II. Se pegar o sermão do Padre Vieira, então você tem lá os sermões do Padre José de Anchieta, sermões, então são grandes orientações catequéticas daquele tempo. Homilia não é sermão, homilia é diálogo. Por isso que de vez em quando eu falo assim, fiz uma pergunta, gosto da resposta, porque eu preciso desse diálogo. Lógico que a gente não vai abrir o espaço todo ao diálogo, pelo fato do que uma dimensão catequética pastoral nos impede disso. Se tivermos num grupo menor, a gente pode abrir ao diálogo, porque o Espírito fala à igreja. O padre, o ministro, o diácono, ninguém é detentor do Espírito Santo. O Espírito sopra onde ele quer. E ele fala. Logo, se a gente falar aqui, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, irmão, faz você hoje a homilia. O que a gente ia escutar? Irmã, faz hoje a homilia. O que a gente ia escutar? Eu não vou não. Estou fora. Deus me livre. Pensou que se a gente for para falar de Deus, a gente já grita, Deus me livre de proclamar o Senhor. Não. A gente tem, ninguém aqui vai dar aula de teologia. Embora há o conteúdo teológico, histórico. Vocês verem, sempre quando eu faço homilia, eu busco um pouco da história de Israel, gosto de me colocar no contexto da onde a gente está vivendo. Isso tudo é uma ação catequética, teológica, estudou para isso, ótimo, beleza. Mas o Espírito também fala ao coração. O que o Espírito quer falar para mim e para você hoje? Veja que interessante, Jesus entrou nesse contexto, teve a oportunidade de falar. E quando ele foi proclamar, o que apareceu dentro da sinagoga? Um homem com espírito mau. Aí eu pergunto, na igreja tem espírito mau? Eu tenho espírito de silêncio, isso eu já descobri. Várias vezes, espírito de silêncio tem um monte. Tem espírito mau dentro da igreja? Difícil a pergunta, né? Tem. Claro que tem. Porque São Paulo fala assim, o nosso combate em Efésios não é contra homens de carne e sangue, mas contra forças espirituais espalhadas nos ares. Então também pode ter essa realidade dentro da igreja. Aí a gente fala assim, mas como é que, me dá um exemplo, volta para Jesus. Quando Jesus está falando, um homem se levanta e fala, o que tu queres de nós? Nós sabemos quem tu és o Cristo de Deus. Olha que interessante. Você reparou que ele não falou na primeira pessoa? Ele falou, não na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Nós sabemos quem tu és. Quando ele fala, nós sabemos quem tu és, quem que está com espírito mau? Não é só ele, mas toda a assembleia. É interessante isso. Olha que coisa forte, dá medo. Toda a assembleia. Porque nós sabemos quem tu és. Não é eu sei quem tu és. Ele podia dizer, como um demônio, dizer eu sei quem tu és. Se você pega o texto, o próprio Jesus no deserto fala, tu és o príncipe desse mundo, no sentido que o demônio abarca toda aquela realidade para ele. O que é essa dimensão de ser espírito mau? Qual é a atividade do espírito mau? O que o espírito mau faz? Ele te coloca no marasmo, quer dizer, na tua comodidade. Está tudo bom, não precisa mudar. Se alguém fala assim, fala você da palavra de Deus. Não, peraí, fala você que é melhor do que eu. Você está deixando essa ação agir dentro de você? Às vezes a gente está com um pensamento negativo, um pensamento de ira. Às vezes dentro da própria comunidade, a gente traz sentimentos de dor, de sofrimento, de desolação, como no antigo Israel. Muitas doenças eram chamadas de demônios. O demônio da mudez, o demônio da cegueira, o demônio se a gente for olhar assim, o demônio da lepra. Eles chamavam assim. Então nós temos que entrar naquele contexto. Então logo, o que te amarra? O que te impede de proclamar a palavra de Deus? Quais são as realidades que você traz contigo que te impede de ser livre? É isso que Jesus Cristo está mostrando de primeiro momento. E esse homem que proclamou, ele não proclamou em pessoa, mas em comunhão. Quer dizer que se eu vivo uma amarra
um pecado, eu não vivo o pecado só para mim. Eu destruo toda a minha casa com o meu pecado. Ninguém peca sozinho. A gente, quando comete o pecado, a gente destrói tudo que está ao nosso redor. O pecado é um grande cataclismo. Ele é destruidor. Ele não destrói só a pessoa que o comete, mas toda a sua casa vive as consequências dessa discórdia. E não adianta a gente tentar burlar o pecado para tentar sair, não, que cometeu, ficou. Agora, olha que interessante o fato. Deus é misericordioso. E o que Ele faz? Ele é maior que o teu pecado. Ele é maior do que a força que te aprisiona. Qual é a fala de Jesus? O demônio tentou ir na ação imperativa, né? Tentou falar. Mas como é o pai de toda discórdia e de toda mentira, não assume nem mesmo o seu pecado, a sua falta. Ele não fala, eu sou assim. Ele falou, nós somos assim. Porque ele já havia abarcado todos. Jesus não fala, nós mandamos você calar. Jesus é Deus. Ele é a palavra revelada do Pai. Cala-te, sai dele. Forte isso, né? Pensou você escutar essa expressão? Quando eu proclamo assim, às vezes estou lendo lá, e eu coloco essa ação, falo, Jesus falou com força, né? Falou nessa ação imperativa. O demônio saiu correndo, vocês viram? Não. Ele gritou, chacoalhou, depois saiu. Fez a anarquia dele ainda, depois saiu. Mas não saiu somente daquele homem, mas saiu de toda a assembleia. Ele deixou toda a assembleia. Então, quando a gente busca essa libertação em Deus, a gente não traz a libertação somente para a gente, mas para toda a nossa casa. Olha que maravilha! Então, quando você busca o sacramento da reconciliação, quando você busca essa dinâmica de cura, você está trazendo essa alegria não só para você, mas para toda a sua casa. Por isso que é importante, gente, a reconciliação, confissão. A outra parte importante que Jesus nos ensina, não está nesse texto, mas já vai dar para entender bem, porque ele está dialogando com o espírito mau. Aonde Jesus dialogou com o espírito mau? No deserto. Quantos dias ele ficou no deserto? 40, graças a Deus. Estou até falando com essa máscara aqui, porque eu fico desesperado, né? Porque eu não escuto. Quando eu tiro a máscara, eu deixo de escutar. Mas olha que interessante. 40 dias. O que ele fez no deserto? Rezou. Antes de rezar, ele fez o quê? Jejuou. Então, jejuou, rezou, ó que maravilha. E depois ele fez mais o quê? Eu fiz uma pergunta. O que ele fez mais no deserto? Ele dialogou com Satanás lá, brigou com Satanás falando, não foi? E o Satanás pegava ele, levava ele para um canto, levava ele para o outro, falava as coisas. E ele respondia como? Vocês repararam que o Satanás usa as palavras. E ele é a palavra revelada do Pai. E pela palavra revelada do Pai, liberta toda a realidade da humanidade que estava em pecado. E da vida. Então, todo aquele que entra em Cristo tem vida. Então, Jesus nos ensina que é importante jejuar. Jejuar significa o quê? Sair da minha realidade de conforto. Assumir desafios. Jejuar não é só ficar sem comer, viu, gente? Porque ficar sem comer é muito fácil, né? Às vezes você está trabalhando o dia inteiro, ocupado o dia inteiro, você ainda chega em casa sorrindo e fala, passei o dia e nem comi nada, né? Se você tem que fazer um exame, se fala para fazer jejum, você faz e você não reclama que você fez o jejum. Você chega lá e faz o exame rapidinho. Fala, e vai chegar, gente, Deus meu, né? A gente fala, Deus me livre, quarta-feira de cinza já está perto. Dia de jejum. A gente confunde, come bastante peixe, né? Não, é dia de jejum. Aí quando a gente fala que a igreja falou para fazer jejum, como é que a gente acorda? Acorda caído, quer dizer, nem acorda, né? Fica na cama. Se tem que levantar, está com dor de cabeça. O céu fica cinza, parece que tudo favorece. Se alguém vem falar com você, você já dá umas 10 patadas. E se a pessoa, nossa, por que você está assim? Estou fazendo jejum. Né? Olha que interessante.
O jejum é uma prática da oração, não é a oração em si, mas é um exercício. O jejum também pode ser da vista. A vista fala mais que a boca. A gente pode jejuar pela visão. Não quer dizer passar o dia inteiro com os olhos fechados, porque não adianta nada, você vai enxergar do mesmo jeito, né? Olha que interessante. Fazer o jejum da língua. Fazer o jejum do comportamento errado. Né? Então vou tirar os comportamentos errados, fazer propósitos de quaresma, tirar as coisas ruins de mim, para que as coisas boas possam prevalecer. Não dar espaço para o pecado. Oração, diálogo com o sagrado. E como essa oração, que é a ponte, nos ensina a entrar em contato com o sagrado? A oração nos chama a palavra de Deus. Olha que maravilha. Então quer dizer que Jesus nos ensina 3 pontos. Jejum, oração e palavra. Eu tenho que ser um homem que vivo nesse tripé, para poder combater contra as forças do mal, que também pode habitar na minha casa. Aqui não está dizendo de possessões demoníacas, mas outras forças do mal que me impedem de viver a paz dentro do meu próprio lar. Quais são as coisas que te amarram, que te impedem de ser feliz, que te impedem de ser livre, para amar o teu Deus no teu próximo? Aí sim, a gente vai ver que depois desse texto que nós ouvimos, eles vão falar, quando termina a liturgia da sinagoga, porque termina da bênção e eles vão embora. Chegam para Jesus e dizem: a sogra de Pedro está doente. Tu tens que ir lá para curá-la. Aqui manifesta toda a ação misericórdia de Deus, misericordiosa de Deus. Então, se a gente for olhar bem, aquele que reza propõe vida e dá alegria aonde está. Quem deixa de rezar fica preso nas suas próprias realidades pesadas e se distancia do próximo, se distancia de Deus, se distancia das coisas boas. Que hoje a gente possa dizer: Senhor, venha me ajudar a libertar. Como é que a gente faz isso? Vocês rezaram o Pai Nosso hoje? Olha que beleza. No final da oração do Pai Nosso, o que fala? Qual é a última frase da oração do Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, dependendo da tradução, né? Livrai-nos de todo mal, livrai-nos do mal. Amém. A gente pede para Deus todos os dias nos livrar do mal. Agora não adianta eu pedir para Ele: livra-me do mal, e eu fico com os braços cruzados. Livra-me do mal, mas me ajuda nessa libertação. Então, quais são as realidades de mal que eu possa trazer comigo que me aprisionam? Livra-me do mal. Então, buscar a palavra, buscar a comunhão, buscar a certeza de Deus. E aonde a gente busca tudo isso? Na palavra e na Eucaristia. Olha que ação importante. É um sacramento chamando o outro. E se nós soubermos viver essa comunhão, verdadeiramente nós vamos estar a serviço do próximo na alegria. E tudo aquilo que fizermos, mesmo que seja a menor de todas as atitudes e ações, mas se ela é feita com amor, ela é grande. Então, quando a gente pede para Deus na oração do Pai Nosso: livra-me do mal, por mais fraco que eu possa estar, por mais triste que eu possa estar, mas se eu estou com o coração voltado a Deus, Ele me liberta, Ele me dá o pleno sentido da vida. Mostrar-me-ás, Senhor, o caminho da vida. Mostrar-me-ás o caminho da vida. Deixai que eu possa descansar nas tuas veredas. Qual é o verdadeiro caminho da vida? Oração, acolhida, Eucaristia. Então, oração, palavra, não pode se separar. E elas são recheadas da prática da oração. Por isso que ele falava de jejum. E como é importante aqui na teologia sinagogal, quando a gente pegou o contexto, Jesus entrou na sinagoga para participar. Alguém atrapalhou, porque estava com o espírito ruim. Qual foi a missão de Jesus? Dar não só para aquele homem, mas também para toda a comunidade, a certeza e a plenitude da vida nova. Que a gente também possa dizer: Senhor, livrai-me de todo mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.